Olá, gente. Bom dia, ou boa noite, perdão. Hoje é quinta-feira e aqui a gente está em mais uma aulinha da nossa evangelização infantil. Tia Juliana falando, da Casa do Caminho. E para a gente iniciar a nossa aula, a gente vai fazer a nossa prece para a gente começar a falar sobre qual vai ser o tema que a gente vai estudar hoje, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Vamos pensar em Jesus e agradecer por esse momento e pedir para que os bons espíritos possam nos ajudar, nos inspirar, para que a gente possa aprender muito, para cada vez mais nós sermos bons. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso amado amigo, envolva nossos amigos, nossos familiares, abençoando, protegendo e amparando a cada um. Que seja em teu nome, em nome de Deus, em nome de Meimei e de Sheila, patronas da nossa evangelização, é que pedimos a permissão para iniciar a nossa aulinha de hoje. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre fofoca. E para a gente falar sobre esse tema, antes da gente começar, eu vou contar uma história para vocês, tá bom? A história se chama As Três Peneiras. Aí eu trouxe aqui, ó, uma peneira. Todo mundo já viu uma peneira, né? A peneirinha aqui. Essa primeira peneira, a gente vai ver do que é. São três, como eu disse para vocês. Vamos lá. Então a história é a seguinte. Um jovem não resistiu à tentação e queria contar uma fofoca para o seu mestre. Mestre, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do colega. Ele nem chegou a terminar a frase e o mestre falou. Vamos ver o que será que o mestre falou. A história não quer ir, mas eu sei o que aconteceu. Ele vai falar das peneiras. Você já passou pelas peneiras? Ele vai perguntar se eles passaram pela peneira. A primeira peneira, qual é a primeira peneira? Ah, mas mestre, o que é a peneira? A primeira peneira, eu vou anotar aqui, ó. Primeira peneira, ó. Verdade. Ele queria contar uma coisa do amigo pro mestre. E o mestre falou para passar pela peneira. A primeira era da verdade. O que você vai me contar? Você tem certeza de que é verdadeiro? De que aconteceu do jeito que você vai me contar? Tem que passar pela peneira da verdade. Será que vai passar pela peneira da verdade? Não. Não tenho não, mestre. Como é que eu posso saber se o que eu vou contar foi alguém que me contou? Não passou pela primeira. Mas, mestre... E aí o mestre falou. Não passou pela primeira, então vazou a primeira peneira. Vamos ver se ela passa pela segunda. Deixa eu pegar outra canetinha aqui, peraí. Para ficar cada um de uma cor pra gente lembrar. A segunda peneira é a peneira da bondade. Será que o que ele vai contar passa pela peneira, pela segunda peneira? A da bondade. O que você vai me contar? Você gostaria que outros também dissessem ao seu respeito? Ou seja, é bom? Será? O discípulo ficou pensando. Claro que não, mestre. Muito pelo contrário. E continuou o mestre. Então não passou nem pela peneira da verdade, nem pela peneira da bondade. Vamos ver a última peneira qual é? Então o mestre continuou. A sua história
Vazou a segunda peneira. Vamos ver se a terceira peneira vai também adiantar. A terceira peneira é da utilidade. O que você vai me contar é necessário? Esse fato é mesmo preciso que você passe ele adiante? É útil essa informação? Vai me ajudar em alguma coisa? Vai ajudar alguém em alguma coisa? É útil? Se não é útil, não passa na peneira. E aí o discípulo ficou todo agitado, todo ansioso, todo surpreso e disse: útil? Útil não é. Então o mestre falou para ele: bem, se o que você tem para me contar não é verdadeiro, não é bom e nem é útil, vamos esquecer esse assunto. Não vou me preocupar com ele. Da próxima vez que surgir esses boatos, passe pela peneira, antes que você tenha vontade de contar para mim. Eita! E continuou. Ai, ai, ai. Então, o que o mestre estava ensinando para esse discípulo? Que toda vez que a gente for contar alguma coisa para alguém, a gente precisa passar por essas 3 palavrinhas, por essas 3 peneiras. O que eu vou contar é verdade? Porque se eu for contar não é verdade, não vale a pena a gente contar. O que eu vou contar é bom? Eu gostaria que contassem isso de mim? E o que eu vou contar é útil? Ou seja, vai ajudar alguém a resolver algum problema? Se nenhuma dessas peneiras ela passar, é melhor que a gente não conte isso. E por que a tia Ju está contando essa história? Porque hoje nós vamos falar sobre fofoca. Na aula passada, a tia Paulinha falou sobre bullying. Vocês lembram? O bullying, aquele que um amigo vai e pratica... Um amigo não, né? Uma pessoa pratica um ato violento para causar um dano, para machucar, para zombar, para humilhar, para intimidar, para agredir uma outra pessoa, né? E o bullying, ele pode ser pela fala. E a fofoca, ela é um tipo de bullying. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando eu pratico a fofoca, eu não estou sendo bondoso, às vezes não estou sendo verdadeiro e não estou sendo útil. E aí, por que a tia Ju está falando do bullying se a aula de hoje é fofoca? O que é fofoca então? Fofoca é o falar da vida do outro. Aí a tia Ju foi lá e perguntou para alguns amigos lá da Casa do Caminho o que eles achavam que era fofoca. E aí alguns deles responderam assim, ó. Um falou que era falar coisas das pessoas sem saber a verdade. Ah, então esse amigo, ele conhece a história da peneira. Ó, falar coisas das pessoas sem saber a verdade é fofoca. Então não passou na peneira, não pode passar adiante. Um outro amigo falou assim, fofoca é quando alguém conta da vida de outra pessoa e a outra pessoa se sente mal. E então, não teve, bondade. Aquela questão do não fazer ao outro o que eu não quero que façam para mim. Se eu não quero que o outro me trate
com falta de bondade, ou seja, com maldade, com mentira, então eu tenho que tratar o outro com verdade e bondade. Então, fofoca é quando alguém fala uma coisa sem saber a verdade de outra pessoa. Fofoca é quando alguém conta da vida de outra pessoa e faz com que ela se sinta mal. E aí entra lá no bullying que a tia Paulinha trouxe. Porque é ficar ali perturbando alguém, falando mentira de alguém. Isso causa mal para o outro. Um outro amigo falou pra gente que fofoca é falar sobre uma pessoa o que você não falaria para ela. Ou seja, você não tem coragem de falar para ela, na frente dela, aquilo que você tá falando. Ainda é covarde, né? No caso do bullying, o valentão fala exatamente essa fofoca na frente. Mas existem fofoqueiros, ou seja, quem conta fofoca, que é exatamente isso que o amigo falou aqui. Fala sobre uma pessoa que você não falaria. Essas pessoas estão fazendo tão mal quanto aquele que está praticando bullying. Por quê? Porque não tem coragem de praticar o bullying, ou seja, não tem coragem de ir lá e enfrentar e falar besteira na frente do outro. Mas fala pelas costas, fala por trás daquela pessoa. Também não é legal. Outra pessoa disse uma coisa muito legal. Disse assim, fofoca não é bom, não é sincero. Lembra da verdade, Verdade e sinceridade são palavras parecidas, são sinônimos. Verdade, fofoca não é sincero, não é verdadeiro. Muito bom, eu adorei a colaboração de todo mundo. E ainda tem uma pra gente fechar o que é fofoca, que é assim, fofoca é quando a gente narra um fato em segredo, de uma maneira assim, cheia de maldade, e tem o objetivo de conseguir uma informação de outra pessoa. Então a fofoca, ela consiste no fato de fazer uma afirmação, ou seja, falar uma falsa verdade. Eu falo uma coisa, eu afirmo uma coisa que não é baseada em verdade. E é sempre em relação ao outro, da vida alheia. Então aqui a gente já tem material pra caramba para falar sobre a doutrina espírita. Então já vimos o que é a fofoca, né? A fofoca então é falar da vida dos outros sem saber a verdade, fazendo com que essa pessoa se sinta mal. Eu posso ser o fofoqueiro ou eu posso ser a vítima da fofoca. Lembrem sempre disso. Temos que tomar cuidado com a nossa boca. Existe uma musiquinha da doutrina espírita que fala assim, cuidado boquinha no que fala. E quando a gente diz isso, cuidado boquinha no que fala, é exatamente sobre isso que ela está se referindo, essa musiquinha. Sobre o que eu vou falar. Cuidado, vamos passar pela peneira. Tem verdade aquilo que eu vou falar? Tem bondade aquilo que eu vou falar? Vai ser útil para alguém? E é importante a gente... Essa última palavrinha é importante. Porque às vezes, o que acontece? As pessoas falam assim, olha, não conta pra ninguém isso que aconteceu não, hein? Só que ele tá praticando uma maldade com a gente. Por exemplo, existem pessoas que fazem o mal. Às vezes a gente também faz o mal, mas tem pessoas que fazem o mal com intenção, né? Às vezes a gente faz o mal de besteira, porque a gente está aprendendo, né? Mas existem pessoas que pensam naquela maldade e vão lá e fazem essa maldade. E aí a gente tem que ficar muito atento. Porque lembra que teve várias aulas que a gente teve aqui na Casa do Caminho? Que a gente fala sempre que se a gente precisar de ajuda para a gente conversar, isso não é fofoca. Conversar com as pessoas que a gente confia, falando de outros, não é fofoca. A gente pode falar, se for ajudar a gente.
Então, por exemplo, alguém veio para mim e falou que eu era feia. Ah, mas aí, se eu virar para minha mãe e falar, mãe, Joãozinho me chamou de feio. Então você é fofoqueira? Não. Posso conversar com a minha mãe e falar, olha mãe, Joãozinho me chamou de feio, eu não gostei que ele me chamou de feio. Então tem uma utilidade eu estar falando sobre isso. Eu estou pedindo ajuda. Ou mamãe, papai, titio, vovô, professor, quem eu confio, né? Quem cuida de mim com carinho, com responsabilidade. Aconteceu uma coisa muito chata comigo, apanhei na escola. Ah não, mas se eu contar vai ser fofoca, tia Ju? Não, vai ser útil. E se for verdade, se eu apanhei, eu tô contando uma verdade. E se eu contar, eu estou pedindo uma ajuda, então é útil. Então a gente tem que parar e sempre colocar na peneira para ver quando é fofoca e quando é uma coisa que a gente precisa conversar. Quando alguma coisa ruim nos acontece, alguém toca alguma parte do nosso corpo e a gente fala, nossa, eu não gostei que aconteceu isso. Ou a pessoa fala assim, olha, eu fiz isso, mas ó, não conta pra ninguém. Por que não conta pra ninguém? Por que manter segredo? Aí a gente tem que pensar. Vai ser útil eu manter esse segredo? Vai ser bom eu manter esse segredo? Vai ser verdadeiro? A gente tem que parar pra pensar, tá bom, galerinha? Então fica essa dica aí. Então, pra gente pensar quando a gente deve conversar e quando a gente tá fazendo fofoca. Vamos pensar bem, vamos passar nessas peneirinhas, senão a gente vai se dar mal. Por que que a gente vai se dar mal? Toda vez que a gente usa a nossa boca, que é parte do nosso corpo, dada por Deus, para que nós espíritos possamos evoluir, toda vez que eu abro a boca e falo uma coisa ruim, e falo uma coisa que não é verdadeira, que não é útil, que não tem bondade, eu vou atrair com essa minha fala e com esse meu pensamento espíritos que não querem que a gente caminhe. Não só espíritos que estão desencarnados não, ou seja, não só aqueles amigos espirituais que já morreram, né? Não só esses amigos que não são amigos, né? São zombeteiros, que são brincalhões, que querem ver a gente se dando mal. A gente também vai atrair pra gente, pro nosso grupo de amigos, pessoas que também gostam disso. Então, tanto no plano espiritual, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo da matéria, a gente vai atrair para perto da gente pessoas que têm maldade, que gostam de fazer besteira, que gostam de praticar atos ruins. E nós aqui, na Casa do Caminho, estamos aprendendo o quê? A nos esforçarmos para sermos bons espíritos, para alcançarmos a felicidade. Quem quer ser feliz aí, levanta a mão. Eu quero. Para ser feliz, a gente precisa usar essas peneiras que eu falei, ó. Mais uma vez eu vou falar da peneira. Bondade, verdade e utilidade. Então, da minha boca tem que sair a verdade. Da minha boca tem que sair a bondade. Então, quando eu falar, eu tenho que passar por essas peneiras. Até porque, né? Conversar é uma coisa, fofocar é outra. Mas, vamos parar para pensar que quando a gente fala demais, a gente ouve de menos. Quando a gente olha muito para a vida do outro, a gente olha pouco para a nossa. Vocês já pararam para pensar nisso? Eita, o papo cabeça e papo. Quando a gente fala muito da vida dos outros, a gente presta pouca atenção no que a gente está fazendo. Então, a gente tem que estar prestando atenção na nossa peneira e tem que estar atento
no que as pessoas estão fazendo conosco, né? Nos proteger, tomar cuidado com o que nós fazemos e tomar cuidado com aquilo que está acontecendo em volta da gente, tá bom? Então, eu já falei das sintonias espirituais, né? Toda vez que a gente faz a fofoca, ou se a gente usa a nossa boca para falar coisas que não são verdades, que não têm utilidade, a gente vai atrair para nós espíritos que não vão ser bons pra gente. E aí como é que a gente vai ser feliz? Não vai rolar, né, gente? E Jesus já veio aqui há tanto tempo ensinar pra gente, né? Que a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo, que a gente deve fazer o bem, que a gente deve ser bom, fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem pra mim. Então, atenção. Falar do outro com intenção de pedir ajuda, ok. Atenção. Pedir ajuda porque alguém fez algo errado comigo ou me prejudicou, ok. Para que eu possa resolver aquele problema. Não é fofoca. É tentar resolver. Lembrando do bullying também. Toda vez que alguém fizer algo que prejudique a gente, não vamos ficar em segredo. É errado, tá bom? As pessoas podem nos ajudar. Então ninguém tem o direito de nos fazer o mal, tá? Nem de nos fazer sentirmos mal. Então vamos sempre lembrar dessa historinha que a tia contou para vocês. Bondade, utilidade e verdade. Para que a gente possa atrair os bons espíritos, para que a gente possa construir a nossa felicidade e para que a gente cada vez mais vá sendo espíritos mais perfeitos, espíritos que estão mais pertinho de Jesus, dos bons espíritos, né? É muito mais legal, não é mesmo? Então é isso, gente. Por hoje é isso que eu tinha para falar com vocês. Nada de fazer fofoca, hein, galera? Vamos tomar conta dessa boca e desse pensamento. Ocupar a cabeça com coisa boa, ocupar a cabeça com bons pensamentos, ocupar nossa boca com boas falas, ajudar os nossos amigos, fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, sempre. Tá bom? Combinado? Então tá bom, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de nós nesse dia e sempre. Um grande beijo para todos vocês.